Cosquices da Malta. Olá, Maltinha amada do meu coração. Cá estou eu, Melina, e trago-vos mais um episódio do Cosquices da Malta. Como vocês sabem, aqui eu conto curiosidades sobre Portugal que ninguém tem curiosidade de saber, mas acha bem bom quando sabe. Uai, ninguém vai ouvir isso. Quarta-feira passada, dia 29, deveria ter começado um dos eventos mais espetaculares que eu já vi. Eu tô falando da viagem medieval em Terra de Santa Maria, que acontece em Santa Maria da Feira todos os anos desde 1996. Todos os anos menos 2020, porque 2020 tá essa jossa que vocês estão vendo. Que saco. Pois é, a edição desse ano foi cancelada, mas o coronavírus não vai me calar. Coitado. Em homenagem a esse, que foi um dos meus melhores momentos em Portugal, eu vou contar por que tem que colocar a viagem medieval no roteirinho luso de vocês. Ai! Antes, quero dizer que eventos com temáticas medievais são bem mais comuns por aqui do que no Brasil. Para quem não lembra, a Idade Média foi o período entre o século V e o século XV. Ou seja, as terras do Brasil já existiam, mas estavam lá escondidinhas, de boa, sem saber bem o que estava acontecendo no mundo. Pois é, verdade. A Europa, por sua vez, já era macaca véia na história e tem muito para contar sobre essa época. Por isso, acontecem feiras medievais em todo o continente. Além de Portugal, Alemanha, Espanha e França têm alguns dos mais famosos eventos medievais do mundo. Olha que legal! Como o nome já diz, essas feiras recriam cenas da Idade Média. As mais leves, óbvio, né? Já que muita coisa da Idade Média tem que ficar lá no passado mesmo. No caso da viagem medieval, a sensação é de uma verdadeira viagem no tempo. Isso é muito gostoso! Santa Maria da Feira fica no norte de Portugal, na região metropolitana do Porto. É uma cidade de mais ou menos 135 mil habitantes que se transforma completamente nas 2 semanas em que o evento acontece. Alguns estabelecimentos comerciais mudam o logo para um tipo de letra mais medieval, as ruas se enchem de barraquinhas, tabernas, coisas assim, sabe? Ai, meu Deus! Também tem muita música ao vivo, aquela música mais celta, gostosinha de ouvir, com instrumentos bem típicos da era medieval, como a flauta e a gaita de fole. Eu juro que mesmo sóbria, e eu tava, não duvidem, deu vontade de sair dançando pela rua, porque é muito gostoso de ouvir aquele tipo de música, ainda mais quando o ambiente todo tá montado com aquela atmosfera. Ai, que bom que não fui só eu! Somado a isso, tem dezenas de atores e figurantes que transitam pela cidade, caracterizados de nobres e plebeus, e ficam ali fazendo cenas, interagindo com os visitantes. É uma experiência bem diferente, bem divertida. Adoro! Parece mesmo que a gente tá na Idade Média, só que de banho tomado. E foi só por isso que eu fiquei 11 horas zanzando sozinha por lá? Tá louca! Mais ou menos. O clima de fantasia, claro, ajuda muito. Eu amo fugir da realidade, até porque a realidade, né, não anda lá essas coisas, não tá custando nada pra fugir. Então tá ali naquele meio completamente novo, foi sim muito bacana. Mas aí entram os pormenores que deixam a experiência ainda mais interessante. Para começar, rolam diversas atividades e exposições. Quando eu fui, ano passado, tava rolando uma exposição de instrumentos musicais da época. E aí é bem bacana, porque a gente vê instrumentos que ainda são usados, outros que inspiraram instrumentos mais atuais. Eu, pelo menos, acho isso muito curioso. Entre as atividades, eu dei uma passadinha na oficina de escrita a pena e iluminura, na qual eu falhei miseravelmente. Bom, quem não, né? Mas foi bastante interessante. Pelo menos eu vi ali como é que funciona e tinha também o processo de fabricação do papel. Era justamente nesses papéis que eles produziam lá que a gente tentava escrever. E não foi fácil não, gente. Saudade, Bic.
E quem vai com criança pode ficar descansado porque tem muita opção para os pequenos com oficinas e jogos medievais, infantis e juvenis. Arriscado, né? Calma, não se apavorem, porque apesar de serem jogos medievais, nenhum envolve guilhotina ou máscara de ferro. É tudo bem saudável, adaptado às necessidades humanas atuais, sem todo aquele pavor que a gente vê e lê da Idade Média. Além disso, as tendinhas espalhadas pela cidade não vendem só comida e bebida, até já seria bem bom, mas também tem muitos produtos e artesanatos inspirados na era medieval. Então tem muita coisa para ver e, claro, para comprar também. Não me adianta absolutamente de nada. Bom, aí chegamos à parte em que mais me prendeu mesmo. Cada ano, a viagem medieval em Terra de Santa Maria tem um tema diferente. Ah, mas o tema não é a Idade Média? Olha que pergunta! Mas que tédio fazer todo ano tudo igual, né? Então eles tiveram a brilhante sacada de escolher um personagem histórico para ser abordado a cada ano. Dessa forma, então, uma edição nunca é igual a outra e a gente consegue aprender muita coisa no meio disso tudo. Então, como é que acontece? Durante o dia todo, tem encenações sobre a vida do homenageado, digamos assim. São passagens que contam seus principais feitos, o contexto histórico e como aquela pessoa marcou a história de Portugal. Tudo isso em uma superprodução ao vivo de encher os olhos e ouvidos de quem assiste. Arrepia até a alma. Será que isso é possível? Como se não fosse suficiente, um dos cenários desse espetáculo é o imponente Castelo da Feira, um lugar muito importante na história portuguesa, pois, dizem, foi onde rolou a articulação política que culminou na independência de Portugal. No ano passado, a última encenação acontecia justamente no castelo, à 00h15. Foi tão linda, tão linda, tão linda! Eu me emocionei muito, mas também isso não é exatamente um parâmetro, porque eu choro até vendo Chaves. Quem me conhece sabe disso. Eu vou chorar também. Mas realmente é muito lindo. E como não é algo tão normal de ver no Brasil, muita coisa é novidade para nós. E sabem o que eu descobri? Que dá para se inscrever para trabalhar como figurante na viagem medieval. Ai, socorro! Esse ano não rolou, mas em 2021, se eu conseguir encaixar as minhas férias com a feira, eu acho que eu vou fazer um bico por lá. Uepa! Ai não posso falar bico em Portugal. Por fim, para vocês verem o quão sinistro 2020 pode ser, ouçam isso. O tema dessa edição já estava definido desde o ano passado e era a crise que rolou entre 1383 e 1385, um período conhecido como o Interregno. Não precisa jogar interregno no Google porque eu já fiz isso e essa palavra significa o intervalo entre dois reinados. Hã? O intervalo, malta. Um período que nada relevante acontece. Sentiu um frio na espinha também? Do céu! Galerinha do bem, era isso que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado de ouvir sobre esse evento lindo e se empolgado para saber mais. Para não deixar vocês só na imaginação, eu postei no blog um texto com várias fotos e vídeos da feira do ano passado. Acessem andacá.me que ele tá lá bem fresquinho, esperando a visitinha de vocês. No Instagram, como de costume, vão ficar alguns links com mais informações sobre o conselho e o evento. Viu? Não sou a besta que aparento. Muito obrigada por me aguentarem até aqui. Curtam bastante o fim de semana, cuidem-se muito e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.